Existe uma figura que durante muito tempo foi vista como símbolo de independência, o intelectual. Aquela pessoa que pensa, que questiona, que desconfia do poder, confronta consensos. Mas Michel Maffezoli faz uma pergunta inquietante. E se os intelectuais também tiverem se tornando conformistas? Talvez o problema do mundo moderno não seja apenas o excesso da ignorância, mas a domesticação da própria inteligência. Porque o conformismo nem sempre aparece como obediência explícita. Às vezes ele surge no medo de discordar, no medo de isolamento, na necessidade de aceitação social e na adaptação silenciosa ao pensamento dominante. Maffezoli percebe algo profundamente perturbador no livro O Conformismo dos Intelectuais. Muitos intelectuais deixaram de investigar a realidade para proteger posições dentro da própria estrutura social. Então, a inteligência começa a mudar de função. Ela já não busca compreender, ela passa a justificar, passa a repetir, passa a administrar consensos. Talvez seja exatamente aqui que nasce uma das formas mais sofisticadas de poder. Porque quando o pensamento se torna previsível, o controle deixa de precisar da força. A própria sociedade passa a vigiar o pensamento divergente. Então surge algo curioso. As pessoas continuam falando em liberdade, em pluralidade, em democracia, em pensamento crítico, mas muitas vezes apenas determinadas opiniões permanecem socialmente aceitáveis. Maffezoli sugere que o intelectual moderno frequentemente troca independência por pertencimento. E isso cria uma elite profundamente adaptada ao ambiente. Uma elite que já não confronta estruturas, mas ajuda a estabilizá-las. Talvez o conformismo mais perigoso não seja o das massas, mas o das pessoas inteligentes. Porque quando a inteligência perde a coragem, o pensamento crítico começa lentamente a desaparecer. E talvez seja exatamente por isso que o mundo moderno produz tanta repetição. As mesmas narrativas, os mesmos discursos, as mesmas fórmulas morais, as mesmas interpretações permitidas. Como se o medo de discordar tivesse tornado maior do que a busca pela verdade. Então surge uma pergunta desconfortável. O intelectual ainda pensa livremente? Ou apenas administra limites aceitáveis? Talvez o verdadeiro poder moderno não precise impedir alguém de falar. Não. Basta fazer com que ele tenha medo das consequências de pensar diferente. E talvez seja exatamente aí que o conformismo começa. O Conformismo dos Intelectuais não é apenas um livro sobre academia ou cultura. É um livro sobre poder simbólico, consenso, medo social e domesticação do pensamento. E talvez poucas obras expliquem tão bem como sociedades modernas conseguem produzir obediência sem parecer autoritárias.